Fala confeccionista, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast, né? Aqui você aprende sobre confecção, né? Como iniciar, como manter, como fazer planejamentos para a sua confecção, né? Hoje nós estamos com um convidado especial, mais um convidado especial na verdade, né? É Alan Dalander, né? Alan Dalander. Dalander que dá nome à sua marca, Exatamente, né? é um sobrenome. É um empresário de sucesso também da Minha nossa mãe região. foi muito feliz. Minha mãe foi muito feliz em me dar esse novo sobrenome, né? Então, como eu ia falando, é um empresário de sucesso também da nossa região, né? E tem uma história interessante, né? Nós vemos um pouquinho um resumo da sua história e hoje nós vamos trazer ela aqui, né? Para que nossos espectadores, né, tenham como experiência, porque de fato esse é o nosso intuito, né? Como nós já vemos falando nos outros programas, que é trazer experiências para que você, né, possa, com os nossos erros e acertos, né, pelo menos se adiantar em alguma coisa aí naquilo que você vier fazer. Né, estamos aqui na nossa região, no Agreste Pernambucano. No polo de confecções, né, aqui na cidade de Caruaru, é bom, importante lembrar. Né, a gente tem visto que a nossa audiência tem chegado aí a muitos lugares, isso é muito importante, porque o que a gente vem trazer aqui não é só informação, né, como também histórias, né? Você do outro lado aí da telinha pode estar tendo alguma dificuldade, que aqui a gente vai estar trazendo sempre alguma solução prática, né? Que a gente sabe que na confecção é isso. Muitas vezes tem ali um script, né, de um livro, como é que você deve fazer o passo a passo, mas na confecção, na vida do empresário, a gente só consegue desvencilhar, né, os problemas realmente na prática, no dia a dia. E a gente faz de um jeito, dá errado, faz de outro, dá certo, escuta de alguém como foi que fez. E essa troca de experiência é que faz a gente chegar realmente no nível mais avançado. É literalmente um laboratório. Literalmente um laboratório, é isso aí. E falando de script, o cara veio preparado, viu? Tentei. Tem história para contar, né? Tem um pouco. Falando do teu nome, né? Eu até achava que era uma junção de algum nome, mas Dalander tá no teu nome. Meu sobrenome, né? O CPFzinho lá tá lá, Alan Dalander de Souza. Um nome muito bonito por sinal, né? Como você disse, sua mãe foi feliz em colocar demais. E deu certo na marca. E foi marca. justamente uma promessa na época de escola, quando ela estudava, com uma colega dela que mora hoje no Suriname. Ela fizeram uma promessa entre uma e a outra, que fizeram um curso um curso técnico, e tinha uma marca lá chamada Dalonde, que era uma marca de bateria, essas coisas. Uhum. Aí ela viu aquele nome e disse, não, eu vou mudar, eu vou fazer um sobrenome Dalander. Aí fizeram uma promessa entre elas, de tipo assim, ó, o primeiro filho que nascer, entre eu e você, o primeiro a gente vai colocar como Dalander. Isso há muitos anos atrás. Aí ela esqueceu, a amiga dela. E minha mãe lembrou e colocou o nome Alan Dalander de Souza. Muito bom. Que é o meu sobrenome, que agora é o sobrenome do meu filho também. Né? Nicolas Dalander. Muito bem. Então, vamos começar. Conta pra nós aí um pouquinho do teu início, né? A gente sabe que as histórias às vezes se repetem, mas existem particularidades, né? E hoje a gente vai trazer um pouco aí da tua história, né? Como que se iniciou, como foi que você chegou nesse ramo, né? Se foi por vontade própria, se foi no empurrão, enfim. Conta pra gente aí como é que foi a tua história. Exatamente. Chega um momento na sua vida que você tem que ligar os pontos. Ou seja, entender que aquilo que você já passou, aquilo que você está passando e aquilo que você passará, tem um propósito, tem um objetivo. Entende? Por exemplo, todas as experiências de trabalho que eu já tive foi para um propósito, para que hoje eu tivesse a empresa do jeito que eu tô. Era uma moldação do meu caráter como empresa, como empresário, como homem, entende? Todas as experiências profissionais. Por exemplo, eu trabalhei na adolescência vendendo lanche na rua. Todo mundo me conhecia lá como o gordinho do lanche. Aí a minha primeira bicicleta eu comprei justamente para trabalhar. Aí eu readaptei ela, coloquei um quadro na frente para colocar uma garrafinha de suco. Aí colocava um negocinho de copo descartável. Aí levava 2 isopor e ia vendendo lanche na rua. Isso adolescente. Quantos Lá anos? em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz. Não, lá em Morelândia. Eu sou de uma cidade chamada Morelândia, no interior de Pernambuco. Alto Certo. Sertão.
vizinho Exu, quando Luiz Gonzaga nasceu. Sim. Sabe? Tinha quantos anos nessa época lá? Nessa época, eu acredito que eu já tava com 13 anos, 13 para 14 anos, já entrando na adolescência. Aí teve um dia que um rapaz me chamou na rua assim e disse: Alan, vem cá. Olha, isso é um adolescente junto comigo. Olha, eu admiro demais, porque eu não tinha coragem de chegar na frente de umas escolas, um bocado de boizinha lá, aquele negócio, chegar oferecendo lanche. Aí estava trabalhando a minha timidez, entende? Pra poder a pessoa ser mais de... perder a timidez de se lidar com o povo, de abordar e etc, entende? Outro período, eu trabalhei numa empresa vendendo plano funerário. Trabalhei há alguns anos. Você parou pra imaginar o que é no interior do Pernambuco, num sítio, você chegar para você oferecer um plano funerário a um idoso, de longe ele vai dizer assim, ó, vá-se embora, não entra nem no meu terreiro, que você veio aqui agora a minha família. Entende? Aí tipo... Hoje é normal, né, o plano funerário, mas isso naquela época era muito difícil, entende? É. Aí tipo, me ensinou a conseguir ter um pouco de administração com um contraditório, entende? Por exemplo, aí eu já chegava, já ia sem a farda da empresa para poder ter a possibilidade de entrar na casa da pessoa, entende? Já ia com uma desculpa totalmente diferente. Olha, eu tô aqui, minha moto aconteceu um problema, eu tô com sede, uma coisa desse tipo. Deu um copo d'água, quando chega lá, eu começava a conversar com o idoso, aí ia arrodeando, entende? Ou seja, isso foi me ensinando outras coisas. Já estava usando uma técnica de venda, né? Uma técnica, uma estratégia para chegar, entende? Trabalhei uma época, por exemplo, já aqui em Santa Cruz, trabalhei já numa empresa bem estabelecida, a Mactal, né? Trabalhei alguns anos lá, inclusive Roselana, a gerente lá, Antoniel, meu gerente também, pessoas ótimas, Roberval, dono da empresa, uma empresa bem estabelecida, uma empresa que dava uma estrutura boa para os funcionários. Ou seja, nessa empresa, eu deixei de vender lanche para vender uma máquina de bordado, que na época era 100 e poucos mil. Era muito dinheiro. Aí já proporcionou a modificar a minha forma de estrutura, da lidar, como se vestir bem, como se portar, a lidar com vários empresários. Aí eu entrava dentro do núcleo das empresas. Chegava... E aí já foi teu primeiro contato no ramo da confecção, né? Sim. Na máquina. Não, antes eu já trabalhei trabalhando em fabrico, apontamento, Sim. tirando ponta de linha, fazendo tudo. Como auxiliar. Exatamente, entende? Aí tipo, ele já me ensinou essa questão de ter uma postura. Com vários públicos, né? Ter uma postura de lidar com o público, de ter um argumento totalmente diferente. Não é aquele argumento popular, era um argumento que tinha que convencer a pessoa a comprar uma máquina de bordado, um investimento de mais de 100 mil reais. Aí já ia me ensinando outra área, entende? Tive outra experiência, que foi antes de eu já iniciar a minha empresa. Eu trabalhei na Mioshi, é uma empresa de confecção, uma marca da Paraíba, né? São pessoas... O meu grande amigo, o seu Raimundo Penaforte, que é o proprietário. Gente finíssima, gente boa demais. Tenho uma grande consideração por ele. Nessa empresa, já me ensinou a... como eu vou... ter uma identidade visual para minha empresa, uma postura de marca, entende? Ou seja, pronto, fui trabalhar como gerente nessa mesma empresa lá em João Pessoa, gerenciando uma loja no shopping. Eu já tive contato com outras marcas para poder eu entender como é que essas marcas grandes funcionam, como é que elas pensam, como é que elas se posicionam, o produto, a loja, entende? Questões de concorrência, brand, né? O brand da marca, assim, entende? Fazendo alusão ao que você esteve ali, né, naquele ambiente, tudo aquilo ali foi uma construção do que você é hoje, né? Então, muitas vezes, é bom você aprender dentro de um estabelecimento, dentro de um ambiente, né, que você já está vendo ali os problemas diariamente, né, as soluções, como foi que as pessoas chegaram até ali, que a gente sabe que nada é fácil, mas que em algum momento a gente tem que sair de um ponto A, que às vezes não é tão confortável, como se diz, né? Exatamente. Pra gente chegar até ali naquele outro ponto que você já tá com sua vida mais estabelecida. Um ponto muito importante que eu queria pontilhar aqui nessa questão dessa introdução é a questão de um porquê. Tenha fixado bem os seus porquê. Por que você está iniciando uma empresa? Por que você quer ter uma confecção? Entende?
O meu porquê era muito uma questão familiar. Minha empresa de origem muito humilde, entende? Muito humilde. E tipo, eu vim com 18 anos sozinho para Santa Cruz para poder literalmente dar o melhor para minha família. Esse era o meu porquê. Por exemplo, se você não tem bem estabelecido o seu porquê, vai vir, como toda empresa inicialmente, vai vir os contratempos, as dificuldades. E se você não tiver esse porquê bem estabelecido, você desiste. Você desiste. É saber de fato o que você quer, né? Exatamente. O objetivo que você tem e persistir até conquistá-lo. Por exemplo, minha mãe ficou doente. Aí eu fui lá na minha terra, busquei ela para cuidar dela. Aí pronto, essa experiência foi marcante para mim. 3 horas da manhã, eu botava minha mãe numa moto, uma fanzinha velha, 125, atrasada, onde eu iniciei a minha empresa. Tava minha mãe numa moto, saía, às vezes neblinando, para deixar ela lá no hospital da maternidade, lá que era onde marcava os exames. Aí quando chegava lá já tinha umas 4, 5 pessoas lá deitadas no chão, dormindo. Aí minha mãe ia 3 horas da manhã para iniciar a marcar 8, 9 horas da manhã. Para poder pegar uma fila, para marcar um exame, para não sei quantos dias, para você ter uma ideia. Quando eu cheguei lá, vi a minha mãe naquela situação, neblinando. Eu voltei o caminho todo chorando e angustiado. E olha, minha mãe, eu vou trabalhar que nem um condenado, mas minha mãe nunca mais passa por uma coisa dessa. É verdade. Entendeu? Ou seja, esses porquê, essas dificuldades, é como se fosse um empurrão. Uma injeção para você realmente para você sair ser daquela opinioso, situação. entende? Eu não vou desistir. Eu não vou e desistir ponto. por isso, e ponto, entende? Por exemplo, eu cheguei em Santa Cruz, aí fui dividir apartamento com uns amigos, uma casa, aí uma dificuldade, o dinheiro quando recebia o dinheirinho já era tudo contado, aquela coisa. Aí teve um dia que eu fui cortar minha unha, aí a unha do pé, eu cortei e na mesma eu calcei pra ir pra igreja. Aí no outro dia amanheceu o dedo inchado e encravou a unha. Aí eu falei com um amigo meu, amigo, tu tem alguma moeda aí pra eu comprar um anti-inflamatório? Ele disse, tem aí, Alan, na gaveta. Aí me arruma aí, ele arrumou. Me lembro como fosse hoje. 1,75. Eu digo, vou comprar um anti-inflamatório. Aí eu tomo, o outro eu bato e boto em cima do pé, pronto, no instante fico bom, né? Aí quando eu chego lá, peguei a bicicleta dele emprestada, nem tinha nem transporte. Aí quando eu cheguei na farmácia, eu disse, eu quero um anti-inflamatório. Aí ela me deu uma cartelinha com 4. É quanto? Ela disse, R$5. Aí disse, você vende só a metade? Que nem a metade dava, né? 2,50 só tinha 1,75. Aí ele disse, não, a gente só vende a cartela completa. Aí eu entreguei aquela cartela de anti-inflamatório pra ela e disse, eu vou ali, eu falo já, daqui a pouco eu venho buscar. Alexandre, eu vim desse caminho de volta. Um desgosto, um arrependimento, sabe aquele choro lá dentro? Eu não tô falando isso aí, não é com vitimismo, não é pra, entende? Comiseração, que eu não gosto disso, entende? É pra você entender que se Aonde você não... foi que você despertou, né? E disse assim, vou mudar essa situação. Aí eu vim com uma angústia tão grande, doido pra chegar em casa e se trancar dentro do quarto pra chorar. Mas aí quando cheguei em casa tinha um bocado de amigo da gente, aquele negócio. Aí eu arrumei, corri e fui pra igreja. Mas pensa numa oração difícil. Porque tipo, eu ficava, tá vendo que isso não é vida? Pronto, pra comprar um anti-inflamatório não tem. E se eu adoecer aqui, não tem ninguém pra cuidar de mim? Tipo assim, aqueles pensamentos, eu quero saber mais disso. Eu vou voltar pra minha terra, pelo menos lá eu tenho minha família, tenho meu conforto. Entende? O empreendedorismo é desconforto. Provoca o desconforto em você, entende? Provoca a insegurança. Por quê? Qual é a segurança que a gente tem? Nenhuma. Isso em todo o tempo, não é só no início não. Né? A gente vive em constante insegurança, né? Mas lógico, com um pensamento diferenciado, né? Porque aí já vem o conhecimento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. A prática, né? Aquilo que a gente passa vem nos trazendo experiências que mais na frente a gente vai aprender. Exatamente. A agir da forma correta. Aí né? tipo, se você não tiver os seus porquê bem estabelecido, se o seu porquê não é porque eu quero comprar um carrão, é porque eu quero... Na primeira dificuldade você desiste. Entende? E tipo, foi necessário eu passar por esse tipo de dificuldade para que hoje eu tivesse a sensibilidade
Pra às vezes ver a necessidade de um funcionário meu. Porque quem realmente precisa, ele não pede não. Faz sentido? Tudo. Entende? Total. Às vezes você vê uma dificuldade, alguma coisa, você chega e diz, olha, vem cá, você tá precisando de quê? Olha, entende? Já você procura ter essa sensibilidade. Quando você olha, aí você vê a lágrima caindo do olho e diz, como é que você sabia? Tu tá entendendo? Mas é necessário você passar Como a gente recentemente, né? Final de ano, a gente teve a conversa, fez uma reunião com todo mundo. E ali uma das pessoas trouxe um depoimento que eu achei bem interessante, sabe? Uma das meninas que trabalham com a gente. Ela disse que via sempre, né? Desde quando ela ficou desempregada, não conseguiu outro emprego, e via sempre o pessoal passando de farda. E ela não conseguia mais um trabalho numa fábrica. Só estava conseguindo fazer, como se diz aquela história, né? Ia para uma facção, ia para outra, às vezes não tinha serviço, ficava em casa, enfim. E ela botou no coração dela que ela queria muito poder trabalhar e passar como as meninas passavam de farda. Veja, ela disse, olha, é algo tão simples, mas ela até contou chorando isso aí, né? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, às vezes pra gente realmente é uma coisa simples, né? Mas pra alguém que tá do outro lado é uma coisa bem importante. E ela disse que no dia que o gerente lá de produção deu pra ela a farda, ela lembrou do que ela tinha pedido a Deus. Que ela disse, meu Deus, eu queria tanto poder também trabalhar num lugar que eu pudesse passar de farda, né? E assim, ela disse, e aí ela contou pra gente essa história, né? Mês passado, em dezembro, essa situação, e assim, eu fiquei pensando, eu disse, às vezes uma pequena coisa faz toda a diferença na vida da pessoa. Exatamente, né? exatamente. E não tem como a gente não ter essa sensibilidade sem primeiro ter passado, né? É por isso que muitas vezes as pessoas olham, eita, fulano tá com carro, fulano tá com casa, deve estar ganhando muito dinheiro, né? Rapaz, e foi do dia pra noite. Só que esquece, né, que teve uma história lá Teve atrás. um processo. Teve um processo, né? É uma coisa que eu sempre digo, né? Deus não dá nada, né? Para quem não está preparado para receber, né? Então, existem as fases, né? E a gente tem que passar por elas para saber como agir da forma correta lá na frente. E hoje, se a gente não tivesse passado lá atrás, né? No seu caso, que passou por tanto perrengue aí, por tanto problema, no nosso caso, né? Que a gente chegou a contar a nossa história. Então, para a gente ter a sensibilidade de também lidar com as pessoas que estão conosco hoje, né? Então, Tipo, eu já tive dificuldade trabalhando em outras empresas com patrão. Tipo, às vezes, por ser estourado demais e gritar a pessoa no meio de todo mundo. Ou seja, aquele tipo de humilhação. Isso ali era tão prejudicial pra mim. Eu me sentia tão mal. Mas assim, aquilo foi um mal necessário que eu passasse para que eu pensasse 10 mil vezes para se controlar, ter domínio próprio, para eu lidar com meus funcionários. Porque tem dia na vida, tem situações que acontecem na empresa da gente que a pessoa só falta esganar a pessoa. Mas. inteligência emocional, né? Entende? Entende? Que faz parte também, né? Tipo, quando você lembra aquilo que você já passou e que você já sentiu, aquela humilhação, aquela coisa, diz, não, vem cá, meu filho, vem cá, vem aqui. Aí você chama ele no escritório, aí lá dá uma sacudida pra poder, entende? Mas é totalmente diferente a postura, entende? Que é a questão da o amadurecimento emocional, entende? Ou seja, fechando essa introdução, como é que eu quero iniciar? No primeiro ponto, a gente vai dividir, por permissão de vocês, né? A gente vai dividir esse podcast em 3 pontos. Que seria, o primeiro, antes de empreender, o que fazer? Né? Antes de empreender, antes de começar a minha empresa em si. Segundo, iniciei os 4 primeiros anos. Como é que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar? Entende? Isso eu não tô falando eu não tô dando aqui, não é um algo engessado, uma solução, não. Eu tô falando minha experiência de vida. Talvez o óbvio pra mim não seja óbvio pra muita pessoa que vai estar escutando. Entende? Às vezes uma coisa que é simples pra mim é uma solução pra uma pessoa que vai estar escutando, que vai estar iniciando. Depois, os 4 próximos anos, que no caso eu já passei por essas 3 etapas. Tô nessa terceira, né? Nos 4 últimos anos já. Aí o que acontece? Antes de começar, eu queria pontuar muito isso. É que entenda o seu propósito. Isso é muito bom, muito importante a gente ressaltar. Entenda se é verdadeiramente isso que você quer ou você está correndo para o empreendedorismo. Por quê?
Porque tá acontecendo uma enxurrada de modelo vendido, genérico, na cabeça de todo mundo, que diz assim: você só pode ser uma pessoa completa e feliz e realizada se você tiver uma empresa. E às vezes esse modelo não se enquadra para todo mundo. A gente tem que acordar para isso. Entenda que o mercado é como se fosse um corpo. Um corpo é constituído por cabeça, pulmão, por pé, e cada um tem a sua importância. Justamente. Aí se você quer colocar o mercado, todo mundo como cabeça, como é que vai ser isso? Até porque, assim, como você falou, né? Nem todos vão ter aquele propósito, né? Entenda o seu E propósito. nem todos vão conseguir passar pelo processo. Porque mesmo a gente chegando onde a gente já chegou, né? A gente sabe que a gente ainda passa toda semana, né? Por perrengues, né? Da confecção, por problemas. Então, assim, nem todos estão dispostos a... Muitas vezes, né? É até um ponto que depois, mais na frente, a gente vai ressaltar, que é... boa parte dos empresários não conseguem tirar férias, porque estão ali totalmente envolvidos em todas as etapas da confecção, né? Propriamente falando de confecção. E a gente sabe que isso é prejudicial. E que em determinado momento isso é necessário. É necessário. Pelo menos os primeiros anos, né? E que depois você realmente você precisa respirar, né? E que a gente sabe que até nas férias o telefone não para. Tá trabalhando. Né? As mensagens não param. Então, assim, você também está trabalhando indiretamente. Tem alguns gurus aí da internet que fica colocando na mentalidade do povo: você é um burro, você é um idiota, você tá só enricando seu patrão. Era pra você estar com sua empresa. Olha, você só vai ser uma... Não! Tem pessoas que a felicidade e a realização dela é trabalhar ele tem o prazer de trabalhar naquela empresa. Ele quer fazer história naquela empresa. Quer crescer naquela empresa. E simplesmente isso. Por quê? Porque ele vai ter tempo de qualidade com os filhos. Quando terminou o expediente, ele vai estar com o filho. Para ele a felicidade é aquilo. E a gente vai estar empurrando a goela abaixo uma... vai ser empresário, não existe, né? E até porque a melhor forma de se empreender, né, é você empreender na empresa dos outros. Exatamente. Né? Custo zero, né? Exatamente. Que é onde a gente vai entrar daqui a pouco. Exatamente, isso aí. Tipo, por exemplo, qual é o ponto que eu queria enaltecer aqui? É que, primeiro, eu não tô desmotivando ninguém a empreender, pelo amor de Deus. Entende? Primeiro isso. Pelo contrário. Eu tô aqui, vim contar, a gente vai passar aqui um bom tempo falando porque o incentivo para você empreender. Entende? Agora tem um preço a pagar. Tem né? um preço a pagar. Fique claro isso. Entende? Aí, tipo, às vezes, o seu propósito não é esse. Se o seu propósito não é esse, aprenda outra coisa. Aprenda a empreender. Aprenda a investir em você. Faça curso, faça capacitação. Seja curioso. Entende? Seja um profissional diferenciado. Seja um profissional onde diferenciado. O mercado quer você, aí de você todo pode jeito. até perguntar: mas Alan, a empresa que eu tô não valoriza isso. Mas o mercado vai. Com certeza. Entende? Vai chegar um momento que o mercado vai valorizar isso. E tem a possibilidade de você trabalhar numa empresa, ser satisfeito, viver bem e ser realizado. Não precisa engolir essa... Estão entendendo? Eu só vou ser pleno se eu tiver a minha empresa, né? Não, às vezes não. A pessoa só quer tá lá na empresa, faz o trabalho dela, às vezes tem uma carreira dentro daquela empresa, cresce, tem um salário que consiga pagar um plano de saúde para a família, pagar uma parcela de um carro, viajar uma vez por ano. Tem empresas que proporcionam isso. E tá tudo bem, ele não quer mais do que isso, não. Por quê? Porque eu quero ter tempo para estar com meu filho, com minha filha, com minha esposa e etc. Entende? E para ele estar realizado e para tá tudo bem. Entende? Entende? Primeiro ponto, entenda o seu propósito. É realmente isso que você quer? Se for, aí a gente vai entrar em outros pontos aqui, né? Pronto. O primeiro ponto. Se é esse realmente o seu propósito, você acabou de pontilhar, inicie na empresa de alguém. Alexandre acabou de tocar nesse ponto também. Porque a empresa de alguém
vai ficar com os passivos. Você só vai ter os ativos. Entende? Ou seja, você já vai receber seu salário. Com esse seu salário você vai resolver suas coisas pessoal e iniciar o seu projeto. Os passivos, imposto, salário, aluguel, é tudo da empresa. É tudo da empresa. Depreciação, prejuízo, né? A gente se fala, não, mas entra muito dinheiro, né? Mas vamos ver o que é que sai. Quando né? começa, Então, vai para despesa, entende? Aí tipo, e outra coisa, outra dica. Inicie na empresa que seja do mesmo segmento do seu sonho. Da sua empresa. Alan, eu quero fazer uma roupa infantil. Procura uma empresa que trabalhe com infantil, para que você viva aquele mundo. Eu quero trabalhar com o público adulto, masculino. Pronto, procurou uma empresa. Ou seja, tenha propósito bem estabelecido. Entende? E seja inteligente, né, nas suas escolhas para começar a trilhar um caminho. Né? É mais ou menos esse pensamento aí que você está passando para a gente. Que exatamente, por exemplo, se eu quero trabalhar com público masculino, tal, vou procurar uma empresa daquele segmento para que através daquela experiência de trabalho lá, ser um laboratório para que eu aprenda. Por quê? Porque lá eu vou ver os acertos e o erro daquela empresa para que quando eu for fazer a minha, eu errar menos. Eu tenho menos prejuízo. Entende? Entender como é que funcionam os processos, tudo direitinho. Pra poder, quando eu iniciar, eu já vou estar com uma bagagem. Uma base, né? Uma bagagem de conhecimento muito bom. Entende? Sobre esse ponto aí também, aproveite esse tempo para projetar sua empresa. Você não imagina como isso foi importante para minha empresa. Os anos que eu trabalhei nas outras empresas, eu trabalhava projetando a minha empresa. Nesse momento, olha, eu criei a minha logotipo, né? Eu vou contar só uma experiência sobre isso aí. Na época, a marca, graças a Deus, já tinha, né? Que é o meu sobrenome, né? Aí, tipo, eu precisava criar um logo, né? Um logotipo. Aí, na época, eu não tinha condição. Aí, fui procurar um design que fazia esse tipo de logotipo, né? Aí, achei um cara de Fortaleza que fez a logo de uma empresa bem grande lá na confecção, lá de Santa Cruz, Rota do Mar. Aí disse, pronto, eu vou procurar um cara top pra quando eu fazer minha logo, já fazer bem bonita, né? Aí entrei em contato com ele. Aí ele disse, eu faço sim. Aí me passou o orçamento. Naquela época foi só 8 mil reais. Quem não tinha? Somente. Só 8 mil reais pra fazer só a logo. Eu digo, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? Aí tipo, eu vou ter que dar meus pulos. Aí comecei. Entrava madrugada. Procurando vídeo no YouTube. Como é que funciona? Como é que faz uma logo? Entende? Aprender qual a importância da cor na logo. Qual a importância da fonte. Do nome da logo. Cada cor tem cores que remetem mais para alimentos. Amarelo, laranja. Entende? Tem verde. Tem cores que já dá mais de né? Sofisticação, né? O preto, o dourado. Entende? Aí tipo, a cor, a fonte, o desenho, a harmonia. Aí fui pesquisando. Fui vendo vídeo no YouTube. Como é que eu vou fazer? Qual é o programa? Eu não sabia nem. É um programa chamado CorelDRAW. Que é isso? Aí fui pesquisando. Como fazer as coisas básicas no CorelDRAW, as ferramentas. Fui fazendo. Aí fui fazendo minha logo. Pronto, eu trouxe até aqui. Olha o resultado. O símbolo é a junção do D, do L e do R. Da Lander. A Muito cor bom. foi proposital. A coroa foi proposital. O nome foi proposital. Eu não tinha condição de fazer uma logo. Mas eu mesmo fiz. Ou seja, dê seus pulos. Entende? E por sinal ficou muito boa. Corra atrás de conhecimento e que a gente sabe que hoje em dia, né, é fácil, porque
Você YouTube dá tá um aí. Google lá, No né? Você vai no YouTube ensina YouTube. Hoje em dia você tem esse acesso muito mais fácil à O informação, YouTube né? é uma ferramenta extraordinária. Aí depois, fui vendo esses vídeos, né? E disse, Alan, é muito importante você registrar sua marca. Aí disse, eita, agora eu tenho que registrar, porque entenda que às vezes você vai pensar, não, eu estou iniciando agora, eu não vou... é um projeto assim pequeno, depois eu pego e resisto quando eu tiver dinheiro, tá, aquele negócio. Entenda que você está fazendo um bezerro de ouro, talvez. Que daqui a alguns anos sua empresa vala muito. Aí se você não se preocupa com isso, quando chega na metade desse caminho tem uma pessoa que tem essa sensibilidade e puf, resiste a sua marca no seu lugar. E aí? Eu tenho uma experiência de empresário que tipo, tinha etiqueta, tinha sacola, tinha tudo no mundo com a marca, um bocado de estampa, mesmo mundo de peças produzidas, etc, etc. Chegou uma pessoa e resistiu no lugar, ele teve que, entre aspas, assim, tocar fogo em tudo. Não podia mais vender nada, teve que arrumar um jeito, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque não tiveram essa preocupação do registro da marca, entende? Aí disse, então, eu preciso registrar minha marca, e agora? Aí entrei em contato com, tem alguns escritórios de advocacia especializada sobre essa questão de registro, né? Entrei em contato, tá certo, é quanto? Aí cheguei, eu já ficava com o coração. Aí disse, olha, é uma entrada de 1.800 e mais 6 parcelas de 900 e pouco, ou seja, era uma média de 7 a 8 mil reais também. Eu digo, misericórdia. Qual foi? Desse esse pulo. Aí vai eu lá de novo, no YouTube. Como é que funciona o processo de registro de uma marca? Aí entendi que tem um site, que tem uma empresa que é o INPI, que é especializada só para os registros de todas as marcas. Quando eu olho lá, a Coca-Cola, a Lacoste, essas empresas estão tudo lá dentro. Eita, funciona assim. Pronto. Como é que busca? Você tem como fazer tudo isso. Não estou dizendo que você pode, mas tem a possibilidade. Como é que faz a busca para saber se tem algum nome, se não tem? Ia lá buscar. Não existe nenhum nome conhecido com o nome da sua empresa. Chega, eu ficava feliz. Aí como é que faz? Aí, entrei muita madrugada. E isso trabalhando nas empresas dos outros. Projetando. Quando chegava 7, 8 horas da noite em casa, eu começava. Ia dormir às vezes 2 horas da manhã pesquisando sobre isso, estudando. Era o seu segundo turno, né? Entende? Aí aprendi. Eu tava me sentindo um advogadozinho já. Aí fiz o formulário e tal. Quando eu fiz, tem lá o registro da minha marca todo. O logo já tinha feito. O nome. A questão de qual seria o tipo de mercado, essas coisas. Fiz o projeto todinho e lancei. Aí tem o que precisar guardar o exame de mérito. Passar alguns anos lá passando. Pra poder saber se tem alguma empresa que vai contrapor, alguma coisa desse tipo. Aí eu ficava lá, de vez em quando olhava pra saber se não... De vez em quando olhava, quando eu olho saiu. O primeiro decênio, que é os primeiros 10 anos do registro. Se você for procurar nas marcas lá, tem lá. A empresa, advocacia, tal. A maioria dessas marcas são assim. Se você postular na minha, o registro lá tá meu CPF, meu nome lá. Eu que registrei. Só pra deixar, pra gente pontuar... Isso aqui, né, que a gente tá falando sobre marcas, existem empresas especializadas que fazem esse tipo de serviço, né? Logicamente, elas têm o preço na cobrar delas, né? Que não é muito barato, né? Principalmente para quem está iniciando, não é um valor muito acessível. E existe a forma que você fez, né? Você mesmo ir lá no site do INPI, fazer a pesquisa, para isso dar certo, precisa sim um pouco de conhecimento, né, que foi o que você buscou e conseguiu e acertou, e você mesmo fez o registro da sua marca. Aí com 11 anos depois eu já estava com a empresa e tal, já tinha condição, porque eu fiz o registro da nominativa, o nome da Landa eu não queria já proteger. Aí depois eu fiz a mista, que era o nome com a logo. Aí, tipo, eu já podia, eu não precisava mais. Porque a maioria das coisas que eu aprendi lá eu já tinha esquecido. Eu ia de novo estudar madrugada, não. Já tinha condição. Aí, já contratei uma empresa para a empresa fazer. registrou, entende? Saiu e o até registro porque bem mais eles rápido. ficam acompanhando, né? Para que outra empresa, se for colocar no seu nome, eles coloquem lá
assim como se fosse uma barração, né? Para a pessoa não consiga avançar. Tipo, um exemplo, eu criei uma outra marca chamada Calm Keys, que eu vou já explicar o porquê que eu criei ela. Aí eu fiz a mesma coisa, eu mesmo registrei ela. Aí com uns anos depois, teve uma empresa que foi contra. Só que era um outro ramo, parece que era um ramo de estofados e tal. Aí eu, eita misericórdia, fui aprender de novo. Como é que faz para fazer uma defesa, tá? Aí fui pesquisar, fiz o documento tudo certinho, mandei e ganhei. Aí saiu o registro da outra marca. Muito bom. Entende? Aí tipo, dê seus pulos, dê um jeito. Usa as ferramentas que você tem, mas dê um jeito, resolva. É muito importante isso. Entende? Vamos lá. Outra coisa muito importante, elabore um projeto. Na época eu estudei um pouco sobre isso. Existe duas ferramentazinhas. Canvas, existe o plano de negócio. O Canvas é uma ferramenta mais simples, né? Mais prática. Você coloca um quadro na parede, coloca lá, depois você dá um Google lá e pesquise. Aí tem um plano de negócio, que é um projeto mais complexo. Pronto, eu trouxe até o plano de negócio aqui de minha empresa. Pronto, tá aqui. Agora, assim, você já estava bem adiantado. Já estava se utilizando do Canvas. Entende? Ou seja, estude, procure. E outra coisa, eu não gosto de estudo, assim, entre aspas. Eu, pessoal, não sou contra o estudo secular, não. Mas seja um estudo pragmático, um estudo com objetivo. Vá já no foco. Entende? Aí, tipo, fui lá, fiz o plano de negócio. Na época, trabalhando para os outros, fiz um MEI. Pra você ver como isso estava bem alicerçado na minha mente, entende? Nesse plano de negócio aqui, Era isso que você queria. Era isso que eu queria. Por isso que eu entendo, que eu falo. Entenda seu propósito, entenda que é isso mesmo que você quer. Aqui no Canvas, você vai. É importante ter a marca, ter o CNPJ, ter o registro, ter o ramo de atividade. Se você vai trabalhar com público masculino ou feminino, você vai trabalhar com adulto ou infantil. Entende? Qual é a faixa etária de idade de público que você vai pegar? Decidir tudo isso. Qual é a faixa etária financeira dos seus clientes que vão comprar? Porque isso vai determinar o seu produto também. Hein? Eita, se eu vou pegar uma classe D, meu produto tem que ser um produto mais popular. Eu tenho que reduzir muito o custo. Se eu vou pegar uma classe C e B, eu posso agora investir mais numa embalagem, investir mais num branding, entende? Você já estava definindo a sua persona, né? Defina a sua persona. Que você vai... Porque isso vai ser muito importante. Você não imagina como esse projeto facilita quando você inicia. Você erra menos, você tem mais assertividade na hora de tomar decisão, de fazer e tal. Naquela época, eu já decidia como era a minha loja, como era o processo de produção, como era a minha etiqueta. Tem uma aqui que é a etiqueta. Olha. Tem a etiqueta, tem um tag, tem tudo. A minha primeira coleção, como vai ser? Eu já fiz a primeira coleção, as cores vai ser assim. Ou seja, projete. Para quando você iniciar, você já inicie com o mínimo ali, né, para você realmente ter o maior nível de assertibilidade nas coisas que você vai fazer. Porque a gente sabe que, assim, aqui na região, né, nem todo mundo, a gente sabe que vai ter esse foco no sentido literal do planejamento. A gente sabe que pelas histórias que a gente já viu, já escutou, né, realmente as pessoas começam na marra, como se diz, né? Vai ali, compra tecido, faz e né? Vai correndo atrás. Isso é muito importante, né? Tá tudo bem também. Tem esse lado e a gente tá mostrando que realmente tem o outro lado de uma pessoa como você, né? Que apesar de não ter feito naquele momento ali uma coisa assim maior, né? Como, sei lá, já começou com uma faculdade, ou com isso, ou com uma pós-graduação. Não, você trabalhava numa empresa, mas você buscou o conhecimento próprio para você, da forma como você podia ali naquele momento. Que tinha né? no tempo que era a que busca ali vivendo. de informação.
né? Como registrar a marca, como montar um plano de negócios, que muitas pessoas vai para um curso de administração de empresas, termina e muitas vezes não sabe, na prática, né? Montar um plano de negócio. Porque às vezes a dificuldade da questão de faculdade é de você sintetizar toda aquela teórica para a prática de uma empresa. Que às vezes é totalmente diferente. Com certeza, é diferente. Entende? Na prática, a gente sofre ações externas, né? E ali, quando você está só estudando, você está só ali, naquele ambiente de perfeição. É tudo perfeitinho, tudo funcionando do jeito certinho, tal. Se você for utilizar de algumas ferramentas, pronto, só faz atrapalhar o processo. Às vezes você precisa fazer dar certo. E isso, às vezes, é necessário você já começar, nem que seja aprendendo na marra. Entende? Outra coisa muito importante que você deve fazer enquanto você está trabalhando em outra empresa é defina os seus valores. Defina os valores da sua empresa. Isso é muito importante. Pronto, lá no Instagram da marca da Lana tem lá nossos valores. Eu fui lá, pesquisei. Princípios cristãos e familiares. Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar na minha empresa. Porque se não fosse por ele, eu nem existia, não estava nem aqui. Entende? Meritocracia. Você vai ser recompensado pelo seu mérito, pelo seu trabalho. Honestidade. Tem que trabalhar com transparência, com honestidade. Nas relações, tanto com o fornecedor, como com o cliente, como com os funcionários. Aprender e ensinar. A minha empresa foi literalmente isso. Aprendia e ensinava. Chegava funcionário, aprendia e repassava. Aprendia e repassava. Aprendia e repassava. Se eu pegasse uma pessoa que não tinha esse tine, essa sensibilidade de aprender, eu tirava. Isso tem que fazer parte dos valores de minha empresa. Entende? Comprometimento, atitude, alegria. Tipo, eu prezo muito sobre isso, um ambiente de trabalho bom. Eu sempre coloquei um som. Toda da minha empresa lá tem caixa de som em tudo quanto é canto. Bota uns sons lá pro povo se animar, pra brincar, aquele negócio. Quando uma pessoa aí chega, aí eu aumento o som e brinco com um, brinco com o outro. Aquilo. Tem que ter, porque se você trabalhar numa empresa pesada, carregada, você passa 8 horas do seu dia. Ou seja, defina os valores de sua empresa. Isso é muito importante, muito importante. Definir esses valores, eu vou falar aqui 2 pontos que eu acredito que é experiência minha, pessoal. Pode ser que para outras pessoas tenha dado certo. A experiência é minha. Seja honesto com a empresa que você estiver trabalhando. A Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Porque em determinado momento você vai agradar mais a um em detrimento do outro. Vai chegar um momento que sua empresa vai ficar cambaleando e você não vai ter tempo para botar sua empresa para frente. E vai chegar um momento que você vai estar empenhado na sua empresa e você vai estar usando o tempo que a sua empresa está pagando para trabalhar dentro dela. Está acontecendo muito isso. Muitos patrões se queixando disso. Seja honesto, seja transparente, tenha princípios com relação a isso. E seja fiel no pouco, né? Que no muito eu te colocarei. Esse é um princípio. Às vezes, Alexandre, chega um funcionário com essa honestidade e transparência para tu. Digo, olha, Alexandre, eu tenho um sonho de ter uma empresa. E justamente eu estou trabalhando na tua empresa porque eu quero aprender. Mas pode ter certeza que o tempo que eu passar aqui eu vou me empenhar ao máximo para poder melhorar a sua empresa. Mas no dia que eu decidir sair, eu vou fazer o que é meu. E você vê no dia a dia ele trabalhando, tal. Fora do horário de serviço. Tá lá projetando. Posta no story dele, não tem problema. Tô aqui projetando minha empresa. Tu olha isso aí. Aí daqui a 5 anos depois esse funcionário diz, olha, chegou o meu momento. Às vezes o patrão chega e ajuda. É verdade. E aí, meu o que a gente já contou aqui, que já aconteceu comigo. E assim, eu dei o maior apoio para a pessoa continuar. E a pessoa ainda com medo de sair, se ia dar certo ou não o que ela ia fazer. Eu disse, não, vá-se embora, realizar seu sonho. Ajuda aqui, ó, meu filho, tome isso aqui, ó, para você iniciar seu negócio. Tome aqui essa mesa de estamparia para você iniciar seu negócio. Tome essa máquina de costura. Você às vezes ajuda.
Mas quando você pega uma pessoa que não é honesto nessa questão aí, em você brota um sentimento de traição. Quando você olha numa determinada situação, o funcionário está lá, no tempo de serviço, resolvendo as coisas dele. E dificilmente esse cara vai dar certo, né? Dificilmente. Outro ponto muito importante que você acabou de ressaltar, que eu ia até falar aqui. Pessoal, entenda. A forma que você trabalhar nas empresas dos outros vai ser a chave de sucesso ou os pontos febril de fracasso da sua empresa. Exatamente. Se você na empresa dos outros só vê com intriga, não tem compromisso, não poupa dinheiro, quando chegar na sua empresa, você vai agir da mesma forma. A forma que você trabalha na empresa dos outros é que vai determinar o seu sucesso como empreendedor. E voltando, né, você está na empresa dos outros, seu custo é zero. Na sua empresa, qualquer erro que você cometer vai incidir diretamente naquilo que você está fazendo. Exatamente. Se você está trabalhando na empresa dos outros, nunca sobra dinheiro. Você sempre está em festa final de semana. Nunca poupou, nunca guardou um dinheiro. É aquele negócio, pronto. Quando você começar a sua empresa, vai agir do mesmo jeito. É verdade. A forma que você trabalhar na empresa dos outros é que vai determinar a sua empresa, o seu sucesso ou não. Voltando lá, se é o seu chamado ou não é. Faz sentido? Sim. Propósito, né? Mais uma vez é o propósito aí. O que é propósito? Propósito, né, é o motivo pela sua existência, né? É o motivo pelo qual você existe, né? Quando o ser humano ele encontra de fato por que ele nasceu, né? Eu acho que aí é o caminho da felicidade, né? É quando você começa a fazer. E como é que eu descubro meu propósito, né? A vida ela vai nos encaminhando, né? Ela vai nos apontando qual é o que é o nosso propósito de vida para a gente começar, né? E lembrando que todo propósito ele tem um processo, né? Como você está contando aí, teve todo um processo para você chegar onde você chegou hoje. Então, isso é muito importante que, como foi falado lá no começo, é isso que você quer, né? É de fato isso que você quer, porque senão vai ser um trabalho perdido. Às vezes você vê a vida de fulano e diz, não, é aquilo ali que eu quero para a minha vida. Só que muitas vezes não é aquele propósito que Deus tem na sua vida aqui na Terra. E você vai correr atrás, vai muitas vezes se machucar, vai ter percas. E no final das contas, vai ser tudo que tem até um texto bíblico, achando que diz assim, quando você for criar uma torre, primeiro projete. Exatamente. Se você tem dinheiro para começar e próprio terminar, Jesus falando. Entende? Quando você começar, na metade do caminho parou e as outras pessoas cheguem e lhe zombem, porque você iniciou e não findou. Entende? A frustração está acontecendo muito disso. Funciona por causa justamente desse enxurrado de informação. Só empreendendo que você... E a gente sabe que é assim, né? Na internet você só vê o lado bom da história, né? E o que é que acontece? Às vezes, muitos empreendedores frustrados porque não conseguiram os objetivos da empresa e muitos funcionários também inconformados com as empresas que estão trabalhando. Com raiva do patrão. Porque, eu tô aqui só enricando meu patrão, pelo amor de Deus, que visão mais... É o que a gente até fez uma reunião recentemente, e aí eu conversando com o pessoal que trabalha comigo, né? Eu disse, vocês não trabalham pra mim, vocês trabalham pra vocês, né? E assim, vocês estão aqui, não é em busca apenas de um salário, vocês estão aqui vendendo a hora de vocês. Então, assim, existe uma hora que você vai recompensar os seus funcionários, não só por aquela hora útil que ele trabalha ali, mas por todo o conjunto da obra. Exatamente. E foi isso que eu disse para elas. Eu disse, a partir desse ano, agora 2023, a gente vai trabalhar baseado nisso, né? Não só com a recompensa de forma salarial, né, por você ter vindo trabalhar, mas a gente vai criar um sistema de bonificação para um conjunto coletivo. Exatamente. Na parte de produção, na parte das vendas, para que eles vejam que a hora deles é importante, né? Que eles não estão ali trabalhando somente para trabalhar 8 horas e receber o seu salário no final do mês. Porque a valorização tem que vir de duas formas. Primeiro, a valorização financeira e a valorização pessoal. Se não vir os dois, vai ter um desequilíbrio. Eita, meu patrão, ele me incentiva muito. Me elogia, dá um feedback e tal, mas me paga mal.
Quando eu vou olhar para minha realidade de vida, oxente, não consigo. Minha filha tá doente, não consigo levar um plano de saúde, não consigo comprar um remédio, não consigo. Minha moto quebra, eu não consigo consertar. A pessoa desmotiva. E pelo contrário também. Eita, eu quero saber, eu pago bem. Mas não elogia, não dá um feedback, não dá um. Não proporciona um ambiente de trabalho bom. Você pode ganhar 10 mil reais, 20 mil reais numa empresa. Se você não se sentir bem valorizado, às vezes você deixa. Tem que ter esses dois incentivos. Justamente. Né? Aí, tipo, qual é o conselho pra gente finalizar esse ponto inicial? Né? Que é antes de você iniciar a sua empresa. Quando você for iniciar, mergulhe de cabeça. Pronto, a partir de hoje, pronto, aconteceu comigo. A partir de hoje, mais nunca alguém pega na minha carteira de trabalho. Mais nunca ninguém ficha a minha carteira. Mais nunca, mais nunca. Agora eu vou trabalhar pra mim. Isso faz muito sentido, isso é muito importante. Aí, tipo, iniciei os 4 primeiros anos, né? Os 4 primeiros anos. Um ponto aqui muito importante. Cuidado com a síndrome de só inicie quando tiver tudo perfeito. Você não vai começar nunca. Perfeccionismo, né? Entende? É algo que... Entre aspas, né? Isso. Nunca você vai começar. Nunca, nunca. Perfeccionismo e também tem o outro lado. Tem as pessoas que são pessimistas. Que tudo que você disser a ela, não, mas faz assim, ela vai dizer o quê? Não, mas isso aqui, se fizer assim, eu acho que não vai dar certo. Quer um ponto aí importante? Mas se fizer aquilo ali, eu acho também que não vai dar certo. Quer um Então, ponto assim, interessante? você não vai pra frente se você tiver o pessimismo ali naquele ambiente que você tá. Às vezes, o universo, entre aspas, né? O próprio Deus chega e dá um empurrãozinho na pessoa. Às vezes é uma demissão. Às vezes... já Deus dizendo assim, meu filho, não precisa estar tudo perfeito pra você começar, não. É. Faz sentido? Faz. Né, contando a nossa história, lá no primeiro episódio a gente contou a nossa história. E eu até falei que se fosse pra mim sair do meu emprego, né, lá em 2002, eu tava lá até hoje. Confortável, segurança. Mas eu precisei ser demitido, né, passar por todo um processo inicial ali pra chegar onde eu tô hoje. Então, existe de fato um empurrão, né? Ou eu empurro esse camarada ou ele não vai sair do canto, não. Então, vou lá dar uma petelecada nele. Exatamente. Aí onde você acorda, né, para o seu propósito, de fato. Pronto, uma coisa muito importante, né? Eu tinha o meu xodó, que era a Dalander. Era meu sobrenome. Eu queria montar uma empresa já bonita, com loja, com etiqueta, com bolsa. Na época eu acho que eu precisava de uns 80 mil para começar. Eu não tinha 1.000. Aí eu ficava só me frustrando. Projetando. Você via aí. Projetando, criava marca, criava CNPJ, fazia tudo no mundo. Só me frustrando, porque não tinha condição financeira para isso. Aí outra coisa muito importante, que foi onde eu iniciei a Calm Keys, que é a outra marca que eu criei, né? Pronto, a lição que eu quero dar para vocês é que se você tem um sonho e tem um projeto, e se você não consegue iniciar ele com um todo, fracione ele. Mas comece. Como foi que eu fracionei? Eu peguei a Dalander, coloquei assim, ó, uma gaveta, e digo, ó, daqui a pouco eu uso você. Aí criei uma outra marca, com uma linha mais popular, que eu pudesse iniciar num box, que foi a experiência lá no box, no setor vermelho, lá no Moda Center. Que eu possa começar só com um cortezinho. Entende? Aí iniciei com a Dalander, que eu com a Calm Keys. Com a Dalander eu já queria fazer camisa social, polo, sapato, tá, uma sacola. Fui fazer um orçamento agora só de sacola, foi 6 mil reais, só de sacola para poder colocar numa loja. Imagina o restante. Onde era que eu ia começar com a Dalander? Nunca. Se eu vivesse com esse negócio de tudo perfeito. Aí criei a Calm Keys, uma marca mais popular, mas com um produto bom, qualidade na matéria-prima. Iniciei a Calm Keys para poder me dar estrutura para que depois de alguns anos eu lançasse a Dalander. E foi o que aconteceu. Iniciei com a Calm Keys. Quando foi com 3 anos depois,
Aí eu lancei a Dalander. Isso é muito importante, né? Você falou aí agora. Tenha uma meta alcançável, né? Não adianta você querer fazer algo estrondoso de uma hora para outra. Tem os processos, né? Como você fez. Já tinha uma marca, né? Tinha uma marca ali engatilhada que você podia dar início a aquilo que você já sonhava. Porém, você resolveu retardar um pouco, né, aquilo que você almejava de fato, que era um projeto com a Dalander da forma que você queria essa loja. Então, o que você fez? Traçou uma O meta. plano B. Isso. Traçou uma meta alcançável, né? No cumprimento dessa meta, você conseguiu passar para o próximo passo. Entende? Isso é Muito muito interessante. importante. Às vezes a necessidade de você fazer uma estratégia para que você inicie, para que dê certo. Entende? Iniciou. Eu vou falar aí uma coisa, eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas ligue o modo se lasque. Se lasque de trabalhar. Esses 4 primeiros anos, meu filho. Inicie a trabalhar cedo. Não tem hora pra terminar. Quantas vezes eu virei madrugada trabalhando? Ligue o modo se lasque. Você vai trabalhar muito. Não fica achando, eu agora sou empresário. Meu filho, o negócio é diferente. É diferente. Quando eu comecei, o que é que eu fiz? Eu utilizei a terceirização. Ou seja, eu cortava numa empresa terceirizada. Depois ia buscar, levava para estampar. Levava uma estamparia terceirizada. Aí depois voltava, né, aí levava para costura, que era outra empresa terceirizada. Aí voltava, ou seja, 80 a 90% dos processos de minha empresa internamente, quem fazia era eu. Entenda que vai ser assim. É muito importante nos primeiros anos, né? Existe Não contrate ninguém, eu aconselho Reduzir isso. custos ao reduzir máximo custos, que você né? puder, E você né? está disponível para correr atrás de tudo, né? Logicamente, né? Os primeiros 4 anos tem que ser dessa forma, né? Você tem que estar ali com a sua mão em quase tudo, né? Mas a gente entende que no passar do tempo, se isso aí prevalecer, então alguma coisa está errada, né? Exatamente. Porque, Mas tipo, então, nesses 4 primeiros anos, meu filho, é você e você. É você e Deus. Para lhe ajudar a não Né? desistir. Tipo, É isso determine, mesmo. defina um Prolabore. Meu Prolabore era meu cartão de crédito e a feira. Eu não gastava com mais nada além disso. Pronto, define meu Prolabore. Aí, reinvista no principal. Se você é um confeccionista, reinvista no produto. Terminou, cortou, vendeu, de novo, comprar tecido. não vai inventar de comprar carro novo, né? Reinvista. Reinvista em produto. Reinvista em produto. Reinvista em produto. Quando sua empresa, por exemplo, olha, eu comecei, pessoal, com R$3.800, que foi a indenização que eu recebi da empresa que eu trabalhava lá, Mioche, lá de seu amigo, que é uma pena forte. Com esses R$3.800 eu fiz o primeiro corte, saiu 300 e poucas peças. Pra você ver como é importante você ter o propósito, entende? Dessas 3.300 e poucas peças, quando foi lá pra estamparia, o abençoado colocou uma tinta que eu não sei o que foi que aconteceu, que quando a pessoa desdobrava a peça, a cola, a estampa descolava todinha. No primeiro corte, 100 e poucas peças foi-se embora. É o que a história se repete de novo, né? Que a gente, todas as pessoas que a gente trouxe de confeccionista... Passaram por aqui, o primeiro corte... O primeiro corte foi um negócio. Ou misturar as partes, ou manchar as peças, ou perder parte do corte. Ou seja, assim, só vai mudando de pessoa, né? Depois de de 2 empresa. meses, aí que o transporte que eu tinha era uma fanzinha, sabe? Aí eu amarrava com liga os cortes, aquele negócio. Aí quando foi um corte, entrava, vendia. Com 2 meses depois, aí eu fui tirar um corte de cima da moto. Aí um pacote diferente, puf, caiu na frente de casa. Não tem ainda hoje o calçamento. Aí tinha um carreto de lama assim, puf, numa poça de lama. Aí vou eu correndo, mas mãe, pra lavar aquelas É um peças. incentivo, né? É um incentivo pra quem tá começando. Uma coisa muito importante.
otimize os processos. Ou seja, olha, eu nunca gostei de apresentar as coisas para os meus clientes, uma foto de qualquer jeito. Eu não tinha condição de contratar um fotógrafo. Aí eu tinha, pronto, meu celular, nesses 4 anos de empresa, sempre foi aquele Xiaomi. Sim. Entende? Aí comprei um celularzinho. Aí o que é que eu fazia? Não tem os quadros de estamparia maior, daquelas tela total? Aí eu pegava, arrancava a tela, aí esticava um pano preto ou um pano branco. Aí pegava uma luz, colocava, fazia um mini estúdio. Aí botava um cabide, botava a peça pendurada lá pra tirar uma foto bem bonitinha pra poder apresentar pros meus clientes. Estúdio dentro do meu quarto eu fiz, fotográfico. Ou seja, ligue o modo, se lasque, dê um jeito, utilize as ferramentas que você tem, trabalhe. Aí tirava as fotos. A minha cama era onde eu dropava as minhas peças, fazia o aprontamento de minhas peças. Aí levava pro canto, levava pro outro. Aí tipo, eu entendi que um dos processos muito importantes era o corte. Aí meu amigo Tiago trabalhava comigo no início, terceirizando, ele tem um corte até hoje. Aí eu fui lá, Tiago, eu vou aí te ajudar a infestar. Aí ajudava ele a infestar. Aí aprendi a cortar. A primeira atitude que eu tive, eu vou montar um corte interno para poder agilizar mais o processo. Aí comprar o tecido, comprei a mesa, levantei 2 paredes, botei um telhado de PVC. E como botei uma mesa de corte, eu mesmo infestava, cortava. Só que aquilo tava começando a me tomar muito tempo. Aí otimiza os processos. Aí contratei logo meu primeiro funcionário. Isso já depois de 2, 3 anos já. Aí contratei um cortador para poder eu ficar mais livre para resolver as outras coisas. Aí comecei toda de cabeça na estamparia. Porque no processo de criação, quando eu chegava lá, o design às vezes não tinha tempo. Tal. Aí ficava sempre e me atrasava. Porque eu não vendia camisa, eu vendia estampa. Porque eu precisava ter novidade toda semana e aquela coisa, entende? Aí tipo, o tesouro de minha empresa era a estampa. O diferencial. O diferencial de minha empresa. Aí foi o que eu fiz. Poxa, eu preciso montar uma estamparia interna. Aí trabalhei. Comprei uma mesa de estamparia. Iniciei a estamparia interna. Depois, é uma coisa muito importante. Esse processo de reinvestimento era tão fixado em mim que chegou um momento que eu estava com corte, estamparia, distribuição, essas coisas. Eu já estava com uma média de 6 funcionários. Todos os meus funcionários moravam numa casa melhor do que a minha. Já às vezes tinha a possibilidade de eu deixar um deles em casa, uma coisa desse tipo. Quando eu olhava, todos eles moravam numa casa melhor do que a minha. Eu com 6 funcionários morava numa casa de 5x5. Meu quarto era uma cisterna embaixo, porque ia ser um primeiro andar lá, um terreno assim. Aí eu ia fazer uma cisterna embaixo. Aí eu disse, não, já que tem esse negócio, eu vou fazer uma escada e embaixo faço meu quarto. Pronto, meu quarto era lá embaixo. Pronto, lá embaixo era tudo. Pronto, eu trouxe até a foto. Pronto. 3 anos de minha empresa era desse jeito. Minha casa. Quem via o Alan da Dalander, né? Disse, é um empresário, né? Aqui é a fãzinha. Manda a foto da casa dele. Mas é muito importante essa parte inicial da história, né? O que é o início de tudo, o processo por onde você passou, né? E aonde você quer chegar. Porque realmente, se a gente não tiver essas 3 etapas, ou você não inicia, ou você não consegue continuar, ou você não tem um objetivo para que você possa realmente crescer mais. Um ponto aqui muito importante. Evite o auto-engano do consumismo. Sabe o que está acontecendo muitas vezes nos empresários, os empreendedores que estão iniciando? É que ele começa a fazer auto-engano para consumir. Eita, não, minha empresa precisa tirar foto. Eu preciso ter uma imagem bonita. Pronto, vou logo comprar um iPhone 14, 15, 3.0. Pelo amor de Deus, tua empresa pode comprar isso?
Não, eu preciso levar a mercadoria e voltar aquele negócio. Não, vou logo comprar um carrinho pra poder. Entrou um ano, virou o outro, sobrou uma gordurinha. Não, eu já vou logo trocar de carro, comprar uma Hilux. Tua empresa precisa disso, pelo amor de Deus. Você tá fazendo um auto-engano de consumo, pelo amor de Deus. Na minha empresa, era ela que ditava o consumo dela. Eu reinvestia no produto. Quando eu já tava com uma quantidade de produto boa, aí eu ia otimizar os processos para poder ser mais rápido de produzir. Eu investia nisso. Aí tipo, minha motinha não tava mais aguentando a quantidade de peça em cima. Eu comprei um reboque para colocar nela. Às vezes eu subia a ladeira lá, ela já quase me derrubando, que tem um efeito chicote que ela joga para um lado pro outro. Aí depois não consegui mais, nem consegui. Numa fiscalização lá, numa blitz, ela era atrasada, pronto. A moto ficou. O estado levou. Aí eu fui obrigado a comprar um Fiatzinho, 2 portas. Trabalhei mais um bocado de tempo com ele. Quando o Fiat não tava mais aguentando, botei um reboque atrás do Fiat. Quando ele já tava começando a andar com as pernas abertas, o nome dela era Creuza. Quando a Creuza tava começando a andar com as pernas abertas assim, já morrendo, com um bocado de saco em cima dela, um bocado de saco em cima do reboque, eu disse, às vezes de madrugada, tempo de ficar num prego, perder uma feira. Eu disse, não, eu preciso comprar um transporte melhor. Aí foi onde eu comprei uma Hilux, porque eu carregava mais peso. Ou seja, era a minha empresa que ditava o consumo. Isso é o engano de muitos empresários, né? É empresário rico, né? Empresa pobre. E na verdade a gente primeiro precisa estruturar a nossa empresa, porque uma empresa rica, ela consequentemente vai deixar o seu dono também em boas condições, né? É muito interessante, né? Tudo isso que a gente tem ouvido, né? E a gente vê e entende que as histórias se repetem, né? Como eu falei lá no início, cada um tem a sua particularidade, né? Existem algumas coisas que aconteceram com você, que não aconteceram com outros, mas que com outras pessoas aconteceram de forma diferente. E eu queria que você me dissesse, né? Depois de passar todo esse processo, o que é a Dalander hoje, né? O que é a Dalander hoje? E quem é o Alan de hoje? Que é justamente hoje, que é nos 4 próximos anos. Nesses 4 primeiros anos, a gente acabou de falar, onde agora eu vou entrar nos 4 próximos anos. Foi onde eu já lancei, no 3º ano, já lancei a Dalander. Porque eu já estava com estrutura melhor, né? Pronto. Os 4 primeiros anos, você vai fazer de tudo para que você centralize, para evitar custo, para que sua empresa crie raiz. Os 4 primeiros anos você vai trabalhar para baixo. Os 4 próximos anos é o caminho inverso. Em vez de ser centralizando, é descentralizando. Aí a sua empresa agora vai crescer para cima, que vai entrar processos, aparência, equipe. Descentralize. Você deve ser o mais insignificante dentro de sua empresa. O dono. Exatamente isso. Sua empresa tem que funcionar redondinha. Você só chega lá e bota um dedinho. Resolvi isso. Isso é muito importante. Às vezes a sua empresa não cresce porque você não aprendeu isso. Aprenda a descentralizar. Ela só cresce quando você aprender a delegar, né? Delega. Também, é onde você vai começar a montar uma equipe. Uma coisa importante. Quando você for contratar, eu sempre coloquei numa balança 2 pontos. Profissionalismo e caráter. Isso é muito importante para mim. E ainda colocava um pouquinho de importância mais no caráter. Por quê? Profissionalismo, às vezes uma pessoa não sabia. Por exemplo, tinha um bordado lá. A pessoa nunca tinha visto uma máquina de bordado. Eu chamava um experiente, por exemplo, um amigo meu que trabalhava comigo na Mactal, chamava um técnico, vem cá, passa aqui uma semana comigo, ensinando meu colaborador aqui. Pronto. Dentro de uma semana, um mês, ele saía profissional dentro de um bordado. O profissionalismo se adquire com o tempo. O caráter, ele vem de berço. O caráter vem de berço. Não tem como você modificar. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a ser honesta? A gente entende que nem o próprio Deus ele consegue modificar o caráter do ser humano, né? E se consegue ter uma remodelação, né? O camarada deixa de fazer algumas coisas,
Mas aquele que está entranhado dentro dele, Ele né? pode até maquiar a Exatamente. princípio, passar um período, mas depois ele se mostra. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a ter comprometimento? Como é que eu vou ensinar uma pessoa a ser respeito? Para não tomar liberdade com uma mulher, com uma cliente, com um funcionário, uma coisa desse tipo. Aí eu fazia sempre nas entrevistas perguntas que afluísse o caráter dela. Quais são os princípios cristão, familiar, de relacionamento? Por quê? Pode ter certeza. Uma grande porcentagem das contratações é por causa de profissionalismo. E uma enorme possibilidade, uma nova porcentagem de demissão é por causa de comportamento. Pode olhar, você às vezes contrata por profissionalismo, demite por mau comportamento. E por que não observar isso na hora da contratação? Procurar sondar isso, entende? É tipo, contrate pelo comportamento. Às vezes a pessoa não era um excelente profissional naquela hora, naquela área. É aquela história, Mas né? pelo comportamento dela, eu mantinha ela dentro da empresa. Às vezes, nem você é para toda empresa e nem todas as pessoas são para a sua empresa. Exatamente. Né? Tem esse processo inverso que, no caso da gente, enquanto empresário, nem todo mundo vai dar certo trabalhando com você. Ou seja, para que a sua empresa cresça, você tem que contratar, capacitar e criar processos. Aí esse é o momento que a sua empresa vai se estabelecer, vai ter o processo de crescimento. Que é justamente o processo contrário dos 4 primeiros anos. Tipo, se eu não começasse a descentralizar, por exemplo, hoje Deus me deu um filho. Pronto, foi o meu segundo porquê. O meu primeiro foi minha família, né? Pai, mãe, meus irmãos. Agora meu segundo porquê é meu filho. Se eu não tivesse acordado para isso, eu não teria vivido o que eu vivi dos momentos que eu vivi com ele. Entende? De dar banho nele, de cuidar, de ir no médico. Que são momentos que não tem preço, que passa assim, ó. Você sabe, você tem filho. Entende? Isso é importante, a descentralização. Olha. O empreendedor tem que estar focado nesses 5 pontos aqui. Olha, venda, produto, processos, pessoas e financeiro. Na verdade são os pilares, né? Entende? O que se sustenta a empresa. E um depende do outro, né? E isso tem tanta coisa entrelaçada nesses 5 pontos. Porque se você... O porquê que às vezes a empresa não cresce? Porque você procura estar microgerenciando coisa que não tem necessidade. Pronto, tem uma loja. Eu vou agora editar como é que vai ser a fachada da loja. Como é que vai vestir, não sei o quê. Como é que vai limpar. Pelo amor de Deus, isso é microgerenciamento. Deixa a tua equipe trabalhar. Foque no que é mais importante, né? Entende? Crie processos. E delegue Crie processo. o demais. Entende? Um exemplo. Pronto, criei esse processo de venda. Olha, eu tenho aqui a política comercial da Dalande. Aqui na política, todos os meus vendedores já sabem como é que funciona a forma de pagamento, desconto. Aí toda hora, olha, a partir de 3 mil é desconto de 10%. A partir de 6 mil é desconto de 3%. Pronto, é o máximo de desconto. Porque eu já evito toda hora uma vendedora. Alan, tem fulano aqui que quer um desconto, não sei o que, né? Você tem que criar processos para que realmente as pessoas tenham até autoridade para resolver aquilo que você delegou para elas. Aí sabe o que é que acontece às vezes? Você cria o processo, mas você fica com as rédeas. Você fica querendo interferir a todo momento. Aí realmente é complicado. Você fica com a rédea o tempo todinho. Nunca deixar a funcionário desenvolver. Entende? Coisa muito importante. Olha, vendas. Formas de encantar e conquistar os clientes. Só tem 2 formas de você crescer uma empresa. É você cuidando dos clientes que já tem e conseguindo novos clientes. E você tem que, como dono, bolar estratégias para que isso aconteça. Produto. Elabore um produto que seja
concluente com a sua persona. Entende? Se você pegar um produto da Dalande, a etiqueta faz sentido com toda a embalagem. A loja, a coleção. Ou seja, elabore coisa que agregue valor ao seu produto. Pronto, no início eu trabalhei com um produto popular e casual. Era só camisa gola careca e bermuda moletom. Casual. Quando eu fui lançar a Dalande, aí eu já dei uma remodificada nos produtos. Aí eu já estou trabalhando com camisa social, que é uma parceria com o nosso amigo aqui. Com polo, com calça alfaiataria, com camisa gola careca, com um sapato social. Ou seja, eu reformulei o produto da empresa. Aí você tem que se preocupar com isso. Entende? Processo, a gente acabou de falar. Crie processo de venda, crie processo de corte, crie processo de distribuição. Como é que vai entregar, como é que vai voltar, como é que vai ser a conferência. Quando acontece um problema, como é que resolve. Aí todo mundo que tem problema dentro da empresa precisa ligar para você para resolver. E aí você estando já com o script pronto, é só seguir o que está no protocolo. Né? Pessoas, entenda que o maior valor de minha empresa é minha equipe. Não é a máquina, não é o carro, não. É a minha equipe. Porque é a equipe que te faz chegar longe, né? Sempre que eu posto alguma coisa, eu tenho uma frase lá minha. A melhor equipe do mundo. É falha às vezes? É, mas é a melhor equipe pra mim. Eu entendo isso. E financeiro. Ou seja, seja fiel a seus fornecedores e principalmente a seus funcionários e a suas facções. O pessoal que ele trabalha para você indiretamente, mas que está ali, né? Fazendo a construção de tudo aquilo que você idealizou. Exatamente. E nessa questão financeira, se preocupe com um detalhezinho. Essa pandemia vem ensinar muito a gente, viu? Aprenda a ter uma reserva financeira. É. Alan, quanto é que vai ser essa reserva? Você é que vai ditar. Eu ditei 2 meses de faturamento de minha empresa. Não, 2 meses de custo de minha empresa. No último podcast nós falamos justamente sobre isso, sobre capital de giro, né? Tipo, se minha empresa custa, sei lá, 30 mil reais fixo para manter, pronto, eu tenho uma reserva de 60. E assim, eu estou ensinando apenas o meu exemplo. Vai se evitar muitos problemas, né? Principalmente Evita desgaste. quando se diz respeito à parte financeira. Evita muito desgaste. E outra coisa muito importante, essa reserva às vezes é uma oportunidade de um empreendimento, do investimento. Às vezes tem uma oportunidade de um tecido que vendo o lote que você comprar, você vai ter uma margem melhor de lucro. Às vezes aparece um terreno que você precisa comprar para poder fazer um galpão para sua fábrica, que só aparece aquela oportunidade. Se você não tiver o dinheiro, passa. É. Às vezes é para suprir uma pandemia. Verdade. Se eu não tivesse essa reserva financeira, minha empresa tinha quebrado. Muitas, na verdade, quebraram, né? E ficaram na pandemia mesmo. A gente já está chegando ao final, né? E pela história que você contou, né? A gente sabe que não é a realidade da maioria de como você começou, né? Eu acho que você é uma exceção, a forma que você começou, já tudo planejado, né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir esse programa, né? Que está iniciando, né? Cara, você deu uma aula aí nos pontos que foram abordados, né? Porque tipo, é um processo desafiador, né? Difícil, mas é muito recompensador. Pra você ter ideia, uma empresa que começou com R$3.800, o transporte era uma fanzinha que não valia R$1.000, atrasada, dentro de uma casa velha de 5x5. Hoje tem 2 lojas, uma fábrica, 2 transportes, bom de andar, tem bons fornecedores, tem crédito e bom nome, tem uma equipe de
mais de 12 funcionários e mais 8 facção. Tem um faturamento anual de, em média, 2 milhões de reais. Isso é recompensador. Entende? Vale a pena. Vale a pena. Se você tem um propósito de empreender, faça, porque vale a pena, é recompensador. Pra gente finalizar, eu gosto de sempre falar sobre as questões essenciais da vida. Que são: cuide do seu eu. Cuide da sua fé. Cuide da sua vida profissional. E cuide da sua vida familiar, amorosa e social. Esses são a essencialidade da vida. Muito bom, né? Na verdade, eles complementam o propósito. Entende? Isso é as coisas essenciais da vida. Por exemplo, a inconstância sempre vai acontecer. Sempre a gente vai dar importância em determinado momento a um e outro em outro. Mas entenda que você tem a necessidade de se alimentar dessas 4 áreas essenciais de sua vida. Você só é uma pessoa emocionalmente madura se você focar nesses 4 pontos e se alimentar dos 4. Eu cuidar da minha saúde psicológica, faça uma terapia. Isso é muito importante, principalmente para os empreendedores. Eles toda semana tem umas cargas emocional. A carga emocional da gente às vezes tá lá em cima, feliz, alegre. Eita, deu certo, deu uma hora pra outra, vai lá embaixo, um problema chega, um corte deu pra trás. Entende? Faça uma terapia. Saúde física, né? Beba água, durma, se alimente bem, faça exercício, né? Ou seja, cuide da sua vaidade, cuide da sua higiene, se vista bem. O que tem, na época não tem tempo, não, você tem que se preocupar com a sua postura, como você se veste, como você entra nos ambientes, a sua higiene, isso aí é muito importante para você. Entende? A sua fé. Tem um tempo de oração, tem um tempo de escutar um louvor que traga paz para você. Tem um tempo de ler uma Bíblia, de refletir, independente de seja qual seja a sua religião. Tire um tempo de ir para uma igreja, para que você cuide do seu espiritual, porque o ser humano é carente disso. Entende? A sua vida profissional. Qual é o fim? Qual é o objetivo de eu trabalhar tanto? É para poder eu ter liberdade, é para poder eu comprar, é para poder ajudar, às vezes, um familiar meu que está precisando. Entende? Se preocupe com a sua questão financeira, para que você viva bem, tenha paz. E por fim, a família, né? Valorize, tenha tempo de qualidade com sua família, né? A vida amorosa. Procure ter relacionamento saudável com uma pessoa que lhe ajude, que cuide de você. Ame muito. Seja, tenha uma vida sexual ativa, que dá vigor ao homem, dá vigor à mulher, né? E vida social. Às vezes a pessoa trabalha tanto, trabalha. E não tem um tempo de visitar um amigo, de parar para fazer uma mala, às vezes para conversar, fazer um churrasco, uma coisa desse tipo. Você tem que ter isso aí. Ou seja, você tem que procurar, para você ser uma pessoa nutrida emocionalmente, se alimentar desses pontos. Porque o difícil da gente é que a gente se alimenta mais de um e esquece de outros. Entende? Lembre disso. Eu finalizo justamente falando nisso. Essa questão da maturidade emocional, de você se alimentar dessas coisas que são essenciais da vida. Eu acredito que essas coisas essenciais que eu falei é uma questão de todo mundo. Isso é combustível para se manter ativo, né, em busca dos próximos objetivos, né? Porque eu acredito que tem um longo caminho a se percorrer aí, né? A gente falou só de próximos 4 anos, mas vamos botar aí 40 anos. Mas justamente, eu falei dos 4 anos, é que é onde eu estou falando a minha experiência de vida, né? Eu estou nesse momento agora. Eu passei por um momento antes de começar a trabalhar, os 4 anos trabalhando, inicial, e agora eu estou no processo desses outros 4 anos, que é no processo de crescimento de minha empresa, da empresa crescer, tipo, aí eu vi a necessidade de já ter um produto melhor, de ter uma loja, aí eu já migrei lá do box, como você me conheceu, para uma loja,
para poder a empresa já ter uma imagem melhor, entende? Para me agregar valor ao produto, porque tem que ter aquela congruência. Aquilo, eu tenho um bom produto, mas eu vendo no lugar que não valoriza, eu não cresço. Justamente, é isso. Mas sempre um passo de cada vez, né? Isso é, acho que é a maior lição que a gente vai deixar hoje aqui nessa conversa que a gente teve, é sempre um passo de cada vez com paciência, né? Porque tudo chega no seu tempo. E eu agradeço demais essa oportunidade. Foi Eu que muito agradeço, bom. a gente é que agradece, né? Nós agradecemos também por você ter vindo, né? Veio de Santa Cruz, uma cidade que fica aqui bem próximo também da gente e que também é um polo forte de confecções, né? E desde já nós agradecemos a audiência de vocês aí do outro lado, né? Que ficaram aí com a gente durante todo esse tempo. E eu creio que vocês estão, assim, felizes, né? Porque a gente vem trazendo muitas experiências bem interessantes para a vida de cada um, principalmente de quem está começando e também de quem está no processo aí diário, né, de altos e baixos, mas que você possa pegar tudo isso aqui que a gente está falando e trazer para a sua vida também, porque com certeza são passos importantes para que a gente possa alcançar as metas que a gente determinou para a nossa vida. Obrigado, Alan, né? Obrigado, pessoal, né? Estamos encerrando por aqui e até a próxima, se Deus quiser.